Paz do Senhor. Amém. Sejam bem-vindos a mais uma classe, mais uma oportunidade que nós temos de aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Isto sempre é um grande privilégio, temos esta oportunidade. Eu lembrei de uma dinâmica, meus irmãos, que acabei até não fazendo aqui com vocês porque realmente eu tinha esquecido. Porque eu não sei se você já ouviu a máxima que o livro de Apocalipse não dá para ser entendido. Ou é impossível, alguns até dizem, de ser entendido. Outros dizem que é difícil de ser entendido. Mas o livro de Apocalipse é a carta do esposo para a esposa. Imagine você longe de quem você ama por muito tempo. Por muito tempo você está longe e o único meio de você se comunicar é por carta. Ao você ter a oportunidade de enviar uma carta para a pessoa amada, você iria escrever algo que ela não compreendesse? Digamos que você está num país distante, você está nos Estados Unidos, por exemplo. Você sabe que a pessoa aqui mal fala o português. Você mandaria uma carta em inglês para ela? Ou enviaria uma carta em uma linguagem que ela compreendesse? Então é o mesmo sistema com Apocalipse. Apocalipse é a carta do esposo para a sua esposa. O esposo está distante da esposa. A esposa está lá no terceiro céu. Ele caminha entre os candeeiros que representam a igreja lá no céu. E ao ele caminhar nos candeeiros, ele sabe o que está acontecendo nas igrejas. Olha a onisciência dele. Ele sabe só pelo acender das lâmpadas. Ele sabe aonde é o problema. Ele conhece. Por quê? Qual que era o problema do povo de Israel lá no tempo de que Samuel foi entregue para o tabernáculo? Que Deus falou com Samuel. A Bíblia usa um termo bem interessante. Antes que a lâmpada se apagasse. Por que antes que a lâmpada se apagasse? O que demonstra isso? Demonstra o desleixo, o relaxo dos sacerdotes em toda a noite acender a lâmpada do candeeiro. Isso era o sacerdote que fazia. O candeeiro é aqueles 7 hastes, né? Então, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Acho que essa Bíblia não tem. O candeeiro é aquela imagem de 7 hastes, né? E quem que acendia? Quem acendia era o sacerdote. Então a Bíblia fala que nós somos o sacerdócio real. Então quem tem que manter a lâmpada acesa? Não apagueis o Espírito Santo, Paulo diz aos Tessalônicas. Então é nós. Então se algum problema está acontecendo na igreja, é nós, porque Cristo sempre está caminhando e prometendo bênçãos. Então essa carta do esposo para a esposa é uma carta que ele escreveu ele mandou escrever, João escrever, e João escreve numa linguagem que a igreja entende. Se torna um pouco difícil para nós, porque nós não somos aquela igreja que recebeu primariamente, nós não estamos acostumados com a linguagem que ele usava lá. Então nós vamos para o estudo teológico justamente para cooperar com isso, né? Para nos ajudar. Mas tenha isso em mente, que o livro de Apocalipse é para ser entendido, é para ser compreendido, é para ser esmiuçado. Toda a escritura, ela está aqui para você entender. Eu lembro quando entrei na igreja, eu ouvi de crente, obreiro, já aspirante a pastor, dizendo que é impossível ler a Bíblia, estudar, compreender a Bíblia, que se ler muito a Bíblia vai ficar louco. Eu tinha comprado uma biblinha de estudo, né, Bíblia anotada, de estudo anotado, tinha uma do meu avô lá, bem antigona, aí achei lá uns livrinhos, não sei quem me deu, aqueles livrinhos que eu passei para os irmãos lá, Pentateuco, achei aquilo lá, e daí eu estava iniciando, eu levei lá para mostrar, e o camarada me vem com essa, não estude muito a Bíblia, porque estudar a Bíblia deixa louco. Isso daí é uma máxima católica, né, lá do período da Reforma, que traduziram a Bíblia para o povo e disse que quem estudasse demais ia ficar louco. E tem crente que acredita nessa máxima, tem crente ainda que não perscruta a palavra porque ela acha que não é para ser entendida, que não é para ser compreendida, que é só para ser aceita e ter fé nela. E daí vem os enganadores e enganam porque nós muitas vezes não temos o conhecimento para ver o que realmente a palavra diz. Então, nós estudantes de teologia, nós temos que ter isso em mente, né?
Tudo que está revelado aqui é para que você conheça as minuciosidades, se possível, aplicar. A Bíblia fala que aquilo que Deus não revelou pertence a Deus. Acho que é Deuteronômio 29, 29, né? Mas as coisas reveladas pertencem a nós. Então, se Ele já revelou a palavra, é porque Ele quer que nós conheçamos. Amém, meus irmãos? 2 pontos que eu quero passar para vocês aqui. Eu falei que ia trazer as partes principais da igreja em um cronograma aqui, né? Em um gráfico, que aí fica até melhor de se entender. E aqui está, né, a igreja, a característica, o tempo. O tempo aqui, irmãos, é aquele ponto que eu passei para os irmãos, aquelas datas. Isso aqui é um estudo profético que existe, do ano 100 até o ano 100, do ano 100 ao ano 313. Não é que a mensagem é diretamente ligada a esses anos, não é. Isso é um estudo teológico, uma linha teológica que entende que esses períodos, essas igrejas, dá para estudar conforme os períodos da igreja na terra. E se você ler aqui, você vai ver que coaduna lá aos períodos que estão de anos com alguma coisa que aconteceu referente à igreja. Por exemplo, vou usar um exemplo. Pérgamo é conhecida como a igreja que casou com o mundo. E no estudo ela é a igreja do ano 313 a 606. 313 foi quando uniu a igreja e o Estado, através de Constantino. Então tem um estudo bem interessante aqui. Daí, se vocês quiserem aprofundar, é só vocês darem uma pesquisada maior, vocês vão entender melhor. Temos aqui 7 revelações de Cristo. Para cada igreja, Jesus se revela de uma forma. As acusações que as igrejas receberam, a força de cada uma, a fraqueza de cada uma igreja, o apelo que o Senhor faz a cada igreja, as consequências se eles não obedecessem e as promessas. Veja que riqueza aqui, né? Então Deus já me deu mensagem aqui referente só a obras. Quando eu passei para vocês lá, Éfeso, obras, depois Tiatira, muitas obras, porém não obras de Cristo, não perfeitas, e depois as outras obras perfeitas, né? Deus também já me deu uma mensagem aqui em cima das promessas, dos galardões. Todas as bênçãos aqui que é citada, e mais algumas no livro de Apocalipse, são galardões que Jesus prometeu à sua igreja. Então tem como ministrar também só as revelações de Cristo para cada igreja, que tem, na verdade, é uma riqueza as mensagens para as igrejas. E eu vou pedir aqui para os irmãos me ajudarem a distribuir, né? Enquanto pode ficar à vontade. Me ajuda aí. Daí deixa no canto, irmãos, depois de você dar uma estudada, eu quero recapitular um outro ponto aqui com vocês. Nós vamos aplicar hoje nós vamos se aplicar nisso aqui, ó. Só que eu vou fazer pequeno aqui, depois eu desenho grande. Faltou ali, meu irmão. Faltou aqui, ó. Tem mais lá também. Esse tempo aqui de 7 anos, ele é conhecido como a grande tribulação. Amém? Nós vamos entrar nesse período. Esse aqui não, esse aqui é falha. Esse período é conhecido como grande tribulação, certo? E o que acontece? Aqui é o período histórico, né? É o período histórico, certo? Você pode colocar aqui o Antigo Testamento, você pode colocar aqui o período de Cristo na Terra, né? Depois aqui Jesus é entregue à morte, né? E aqui começa o período da igreja. O que eu quero mostrar para vocês com esse desenho? Eu quero mostrar o que é a segunda vinda. Eu vou colocar aqui a cidade. Aqui, ó. Aqui, o Monte das Oliveiras, né?
de Israel. Então a cidade, na sua posição final, ficará em cima de Israel, só que nas regiões celestes. É uma cidade gigantesca, né, irmão? E nós vamos falar mais para frente dela. Eu quero mostrar isso aqui para os irmãos. Ó, isso daqui é o que chamamos de segunda vinda. Então a segunda vinda ela é uma só. É uma só. E essa segunda vinda, ela tem um período de 7 anos. A segunda vinda de Cristo, a primeira vinda ele veio como cordeiro, a segunda ele vem como leão. Nós passamos na aula passada. A segunda vinda de Cristo tem alguns propósitos. Assim como a primeira teve um propósito. A primeira vinda de Cristo como cordeiro teve o propósito de remir a humanidade e estabelecer seu reino espiritual. Então Jesus vem primeiro para restaurar a humanidade. Por quê? A humanidade, a Bíblia fala que é a coroa da criação. Então não convinha Jesus vir na primeira vinda e restaurar a terra em si, o solo, sendo que o homem é a parte principal dessa criatura. O homem é a coroa da criação. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Então ele veio primeiro restaurar a humanidade. E agora essa vinda será para continuar restaurando 2 grupos, porque a igreja ele já restaurou, e restaurar a terra. Este período de 7 anos mais o milênio aqui, né? Podemos colocar aqui, ó, período de 1000 anos, é o período que Jesus vai restaurar e vai chegar um momento que ele vai dizer novamente, está consumado, e eis que faço novos céus e nova terra. Então, nessa segunda vinda, ó, 7 anos antes do aparecimento em glória, acontece o arrebatamento. Jesus arrebata o povo que já está remido, que já está preparado. Então Jesus arrebata quem que é esse povo? É o primeiro do grupo que vai ser arrebatado, é a igreja. Oh, glória! Amém? Pode glorificar, irmão, a palavra de Deus é maravilhosa. Sou pentecostal também. O período de grande tribulação e milênio, podemos dizer assim, mas mais o período de grande tribulação, que vai ser para separar aí, para ver quem realmente vai aceitar a palavra, será um período que Jesus vai trabalhar com 2 grupos. Lembra dos 3 filhos lá que nós falamos, né? Israel e as nações. Então esses 3 grupos é necessário que sejam restaurados. Então a igreja é um grupo, Israel é outro grupo e as nações é outro grupo. Onde que eu encontro isso? Onde que tem essa divisão aí? Tem em 1 Coríntios, ó, se quiser ponto bíblico, 10:32. Não porteis escândalo, nem para a igreja, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Onde que eu encontro também, falando de 3 grupos? Mateus 13. Agora eu não vou lembrar o versículo, mas vocês vão ler o capítulo inteiro, para causar curiosidade. Ele vai dizer assim: o reino do céu é semelhante a uma mulher que escondeu 3 medidas de farinha e esperou que tudo ficasse levedado. 99% de vezes na Bíblia, ou 98% de vezes na Bíblia, fermentar está ligado ao pecado. Porém, em alguns momentos, por exemplo, como na oferta de paz, a oferta pacífica no Antigo Testamento, poderia ofertar pão levedado. Então, nem sempre eu posso tomar fermentado ou a fermentação como pecado. Esse ponto, por exemplo, que você vai ler lá em Mateus 13, ele vai dizer assim: o reino dos céus é semelhante a uma mulher que escondeu as 3 medidas. Você acha que o reino dos céus tem pecado? Ela esperou que tudo ficasse levedado. Por quê? O que é essa espera? É o Espírito Santo. Levedar é acrescentar, né? Acrescentar, você coloca fermento, ele acrescenta. Então, o Espírito Santo tentou levedar as nações a princípio, mas poucos aceitavam. Era um Jó em uma nação,
um Reuel em outro, um Melquisedeque em outro, um Enoque, um Enos. Depois muitas gerações passavam para realmente alguém entender, então demorava muito. O Espírito Santo não conseguiu levedar essa massa aqui, não conseguiu fazer crescer, não conseguiu habitar. Depois Deus escolhe o quê? Uma nação para depositar a sua glória. Essa nação o que faz? Nós estudamos lá em Profetas, ela rejeita esse Deus. Então o Espírito Santo não conseguiu trabalhar dentro do coração deles, porque eles não misturaram a fé com a palavra que ouviram. Aí Jesus vem, e agora ele veio para restaurar esse grupo aqui. Só que eles mesmos rejeitam a Cristo, então Cristo, desses dois grupos aqui, forma um novo grupo que se chama igreja. E a igreja recebeu de braços abertos, né? Porque Israel rejeitou Cristo lá, mas tinha uma mulher lá na Cananéia dizendo: pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia, minha filha está miseravelmente endemoniada. O que Jesus falou para ela? Nem em Israel eu vi tamanha fé. Então os gentios reivindicaram tudo que os judeus, tudo que os israelitas rejeitaram. Então essa parte da massa aqui já está levedada, porque o Espírito Santo habita em você. Agora a grande tribulação e milênio vai ser para levedar essas duas medidas aqui que faltam ainda receber o Espírito Santo. Daí vem aquela promessa que nós falamos no livro de Profetas Maiores, que o Espírito Santo vai cumprir-se aquela profecia do Espírito Santo encher toda a carne, literalmente aqui no início do milênio. E aí o Espírito Santo vai levedar toda a massa, né? Mas ainda vai ter rebeldes, assim como tem hoje. Versículo de Joel, que a gente entende que aconteceu tudo no Pentecostes? É aquele 2,28 em Joel. Aquele, a sua culminará, seu cumprimento pleno. Isso, é a ideia que passaram para nós, né? A ideia que passaram para nós é essa aqui. Mas se você ler o contexto de Joel lá, você vai ver. E hoje não é o Espírito, nós podemos entender também por outro ponto. Hoje o Espírito Santo não é derramado sobre toda a carne. No contexto de Pedro, entendendo ali que muitos, fora da região de ser judeus, né, porque tinha de várias regiões, israelitas de várias regiões, no entender de Pedro, tinha sido ali, porque ele nunca tinha visto aquilo. Porém, quando você estuda, o próprio Jesus disse, João vai escrever bem depois de Pedro, isso daí, você vê que o Espírito Santo só é dado para aqueles que creem, não é dado para todo mundo. Diz lá, o mundo não pode receber, porque não conhece. Então observa que toda a carne não recebe. Mas aqui, como já vai ter acontecido todos esses eventos aqui vai ser a plenitude, né? Aqui será derramado, de sorte que tem a profecia, eu acho que é Jeremias ou Isaías, que toda a terra terá conhecimento de Deus. Está em Hebreus 10 também. E ninguém precisará perguntar, conhece o Senhor? Porque todos conhecerão. Por que conhecerão? Porque receberão do Espírito Santo. Tá certo, meus irmãos? Hoje nós entramos, isso aqui é só uma recapitulação do que nós vimos semana passada. E agora nós vamos entrar estudando na grande tribulação. Não literalmente, estudando. Tá certo? E é o capítulo 6 em diante. Eu vou pegar aqui e seguir mais a Bíblia. Eu só vou ler o livro aqui só para seguir Na verdade, estarei seguindo o livro, mas só para ver os tópicos aqui. Até tem tópicos que eu vou unir, porque se eu pegar a sequência do livro, eu vou ter que falar, depois voltar e vai causar confusão. Então eu vou mostrar aqui para os irmãos, mas o que eu vou mostrar está inserido no livro, certo? Primeiro ponto que eu tenho que entender aqui, a partir do capítulo 6, que começa o desatar dos selos. E o que é os selos? Eu já vou colocar de início aqui, ó, selos, ira do cordeiro / leão. É o cordeiro que se transforma no leão. É o cordeiro, é o remidor que transforma no vingador. Por que isso, irmão? Essa base está em Levítico 25. Diz lá, Levítico 25, é um capítulo bem longo, mas diz lá, e se teu irmão empobrecer na terra, e vender a propriedade, se vender com escravidão, a propriedade para não entrar na escravidão, né?
se vender, terá direito de resgate. 3 formas era o resgate. Primeiro, a pessoa com condições próprias. Digamos que ficou na mão do foceiro a terra por 25 anos. E agora ela conseguiu se restabelecer e ela vai comprar a propriedade de volta, porque não poderia vender por perpetuidade, poderia resgatar. O que ela faria? Ela teria que fazer o cálculo dos 25 anos seguintes, que ainda faltavam para o 50º ano, o jubileu, e ela teria que pagar o preço. Então ela tinha como alcançar novamente, mas era muito caro, quase impossível. Imagine pagar 25 anos, porque praticamente, vamos dizer assim, ele comprou por 50 anos. Aí se quebrar o contrato antes, ele tinha que pagar. A outra forma, então isso demorava muito, era quase impossível. A outra forma de resgatar era no 50º ano, jubileu, tinha que voltar para o dono. Então ele tinha, só que demorava, né? Às vezes a pessoa não estava nem mais viva, né? E a terceira forma era um parente remidor. O parente ia lá, pagava a dívida, pegava a escritura na mão do juiz, porque tudo isso era feito escritura, e era atado, né? Selado. Aí, com quantos selos que era selado? 7 selos. A base para entender isso está lá em Levíticos. Era selado diante do juiz, e só poderia pagar a dívida e tomar diante do juiz. Algo sério. Bom, nosso irmão empobreceu, né? Adão. E vendeu a propriedade, a terra, para o poceiro, que é o diabo. E depois de Adão não teve ninguém que conseguiu, por força, por retidão, por integridade, conseguir pagar o preço. Ninguém. Levantou Moisés, levantou Abraão, levantou Elias, levantou vários, mas ninguém teve essa condição. Segundo método, jubileu. Só no fim, o jubileu fala do fim da grande tribulação, ou seja, desde o princípio da terra. Nós já estamos, segundo os judeus, que é desde a criação do homem, que a terra para os judeus é contada a partir da criação do homem. E essa semana vamos entrar no ano 5779 do ano judaico. A criação da terra é 6 dias antes, 5 dias anterior, melhor dizendo. Então, bem no Rosh Hashanah, que é o ano novo, se contar 5 dias, já é a criação da terra. Mas eles contam a partir do homem, porque o homem é a parte principal. Tudo que foi feito antes foi por causa do homem, para o homem. Então, olha aí, nós nem chegamos no jubileu e já estamos aí em 5.779 anos. O ano dos judeus é o mesmo tamanho do nosso ano? 360 dias. Na verdade, o ano deles só começa diferente do nosso, né? Por exemplo, para eles um ano vai pegar 2 anos nossos praticamente. Vai pegar 2017, 2018, 2019, é o ano... Vai entrar agora 5.779, né? Então, a partir de setembro, né? Setembro começa o ano novo deles e vai ter outro setembro, né? Então, possivelmente é a data que Jesus nasceu, né? Entre setembro e outubro, é a mais viável. Não em dezembro, porque dezembro é inverno lá, e inverno os pastores não estariam no campo, morreriam, porque lá, região desértica, inverno é extremamente frio à noite. Então, é aceita aí entre setembro e outubro, até porque tem a festa de tabernáculo nesse tempo. E literalmente Jesus tabernaculou conosco, né? E habitou quer dizer tabernaculou. Então, tudo indica que é essa época Jesus nasceu. Então, olha aí, o jubileu é só lá no final. Muita gente ia para o inferno sem salvação. A outra forma é o parente remidor, é o parente mais próximo. E quem que é o parente mais próximo de Adão? Senão Jesus. Até porque Adão foi feito segundo a imagem de Jesus, segundo a semelhança. Então o próprio Paulo coloca isso, né? O primeiro Adão falhou, mas o último venceu. Então Jesus pagou o preço. Ele foi lá e pagou. E pegou a escritura, cravou na cruz. O escrito legal que era contra nós, diz lá em Colossenses 2, 17 e 18, ele cravou na cruz e expôs o poceiro espetacularmente, né? Toda a potestade e principado ele destituiu. Só que o poceiro é um miserável, né?
ele perdeu o direito de estar na terra, mas ele quer continuar com a posse da terra. Ele quer continuar influenciando. Ele quer continuar agindo. Então, quando era pago o preço, dava direito do parente remidor se transformar num parente vingador e expulsar o posseiro, extirpar o posseiro da propriedade. E é o que Jesus vai fazer ao desatar o selo. Começa, com os selos, terá outros juízos, que é para tirar o posseiro de tudo quanto ele quer dominar, para novamente devolver a terra para o homem, para aqueles que estiverem vivos. Nós teremos uma propriedade melhor. Amém. Uma posse melhor. Pode ter certeza. Com certeza, muito melhor, né? Certo? Porque cremos, irmãos. Você vai ver quantas bênçãos que a igreja tem. Então, compreendido esse ponto, Segundo ponto que nós vamos tratar, eu já vou falar até da próxima aula um pouco, que é para vocês já pegarem a visão completa, porque assim a gente organiza. Trombetas. E as trombetas, tudo 7, E as trombetas, o que é as trombetas? É a limpeza da terra. Por que limpeza? Você vai ver que os elementos que serão usados é sangue e fogo. Observe que na Bíblia sangue e fogo é elemento que se usa para purificar. Purificar. Fogo é juízo, mas também é purificação. Então vai ser a limpeza da terra. Vai tirar tudo que o inimigo corrompeu, Jesus vai limpar. E você vai ver que está tudo ligado aos dias da criação. Nós vamos ver vamos comparar com Gênesis. E vamos ter 7 taças. Essas taças é a ira de Deus. Então olha que nós temos aqui ira do cordeiro, que se transforma em leão, e ira de Deus. Por isso que o texto vai dizer, por causa dos escolhidos, Israel, escolhidos, remanescentes de Israel, melhor dizendo, aquele tempo será abreviado. Ou seja, em vez de um juízo mais longo, será um juízo de 7 anos, e ainda mais abreviado, porque 3 anos e meio serão piores. Aí nós lemos lá, está vendo? O ano passa rápido porque Jesus está abreviando os dias. Mas desde quando houve dia, é 24 horas e não tem choro. Então não está sendo abreviado. Nós que mudamos nossos costumes. Antigamente o pescador saía lá 4 horas da manhã, 11 horas estava em casa, não trabalhava mais, vivia da pesca, Não tinha aquela questão de empreendimento antigamente. Então o dia era longo mesmo. Agora nós temos que trabalhar, fazer hora extra, às vezes pegar 2, 3 empregos, depende da profissão. Minha esposa está com 3 escolas dando aula, porque está estreitando o negócio. Então passa a semana, a gente nem vê. Então aquele texto de Mateus, principalmente Mateus 24, tem que ser entendido bem. Porque não fala de que Jesus está diminuindo, está abreviando. É esse período, que imagine uns 2000 anos, por exemplo, de ira do cordeiro e ira de Deus. Não ia sobrar nenhuma carne, porque se 7 anos ele disse que não restaria ninguém, imagine 1000 anos de juízo. Não ia sobreviver ninguém. Então é interessante conhecer o contexto bíblico. Quando for derramado essas taças aqui, já não tem mais ninguém para se salvar, já é o juízo para definitivamente restaurar também a terra. Detalhe, cada nação tem uma taça, e essa taça vai se enchendo com a ira de Deus. E o que enche essa taça? As iniquidades. E Deus disse a Abraão, você vai peregrinar na terra dos cananeus, mas ainda não vai possuir, porque a taça deles ainda não encheu. Mas vai chegar um momento que vai encher. Você vai ler isso lá entre Gênesis, entre o capítulo 13 ao capítulo 14, capítulo 16, você vai ler isso aí. Quando a taça encher, eu vou julgar aquele povo. Sodoma e Gomorra, taça da ira se encheu, Deus julgou. Tempo do dilúvio, se encheu, Deus julgou. E até hoje há essas taças. Essas taças tem taças individuais também, Conforme a pessoa vai caindo na iniquidade, chega uma hora que Deus derrama. E é por isso que aí aparecem os escândalos, às vezes aparece aí, como Paulo diz, há muitos que dormem por não entender alguns pontos espirituais. Então é muito importante
o que está contido aqui para compreendermos. Vamos lá agora então entender um pouco mais a fundo. Primeiro selo desatado, capítulo 6. Ele vai ver os querubins vão falar, né? Capítulo 6, versículo 1, Apocalipse. Abriu os 7 selos e ele ouviu voz de trovão dizendo: vem e vê. E o 2, daí ele viu que vinha um cavaleiro branco, estava montado, tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Quem é esse cavaleiro do cavalo branco? Chute, né? Capítulo 19 de Apocalipse fala de um cavaleiro num cavalo branco, né? E o capítulo 6 é o mesmo cavaleiro ou não? Tem diferença? Sim? Não? Talvez, né? Já que estamos chutando tudo, né? Então, quem é esse cavaleiro do capítulo 6? Jesus. Este cavaleiro não é Jesus. Não? Quem é este cavaleiro? A verdade, na verdade, é uma das cogitações, é uma linha de pensamento que diz que é Jesus também, é semelha. Só que a escola mais defendida é a outra, que esse cavaleiro não é Jesus. Este cavaleiro é o anticristo. Porque o anticristo ele não vai imitar Cristo, vai imitar Cristo. E por que não é Jesus? Simples, pelo texto você observa, não precisa nem das linhas teológicas, pelo texto você observa. Ele tinha um arco, ó, veja que é semelhante a Jesus, porque Jesus tem um arco também, a revelação dele. Foi-lhe dada uma coroa, foi-lhe dada, ele não conquistou. Ele não é conquistador, foi-lhe dada, foi-lhe permitido. E olha lá, ele saiu vencendo para vencer, então foi permitido ele vencer, não que ele é vencedor. Já o cavaleiro 19 muda, porque ele começa o cavaleiro no capítulo 19 muda, dizendo assim, que ele é fiel e verdadeiro. Então quer dizer que esse é infiel e mentiroso. A diferença do 6 para o 19, do 19 é fiel e verdadeiro. Quem é fiel e verdadeiro? Cristo. Esse aqui vem com arco, é covarde. Quem vai com arco é covarde, vai de longe, né? Agora o do 19 vem com a espada, é briga no tete a tete, né? É para corajoso. Para corajoso. Outro ponto, esse aqui foi lhe dado uma coroa. Aquele do 19 tem muitas coroas, muitos diademas ou coroas, que são as conquistas que ele teve. Então o do 19 é conquistador, o do 6 foi lhe permitido. Então o primeiro selo, o desatar do primeiro selo, é só para permitir o anticristo reinar. Será depois do arrebatamento, lembra que o arrebatamento está aqui, sempre lembra desse desenho, você nunca vai esquecer. Por que eu coloco isso aqui? Talvez você pergunte, por que eu coloco isso aqui? A cidade, a Bíblia fala que é quadrada, né? Eu coloco um ponto, 12 muros, 13 portas, 3 portas em cada lado. Jesus vai nos levar para a cidade. Daí ela continua descendo, enquanto a igreja está desfrutando lá das grandezas. Aqui, como diz o baiano, o pau está comendo na casa de Noca, né? Aqui está torando tudo. Aqui está sendo... E detalhe, Jesus vai nos convidar para ver o que está acontecendo aqui ainda, enquanto estivermos lá. Continua vindo. Vai acontecer a limpeza, vai acontecer várias coisas até chegar ao ponto final aqui. Então é uma vinda, a segunda vinda é uma só, e não duas fases. Esqueça essa antiga teologia. Porque o que nos passaram é o quê? Que Jesus vem, arrebata a igreja, leva para o céu, daqui a pouco ele vem de novo, aí não sabe o que faz aquele povo que leva, daqui a pouco vem de novo para reinar. Tem gente que está contando 4 vindas aí. Então é uma bagunça. Não, segunda vinda é uma. Acontece que tem a bem-aventurança, esperança que é para o crente, e tem o aparecimento em glória, né? Tem a nossa reunião com ele, na igreja, e tem a manifestação em glória. Só isso que difere. 7 anos entre um e outro.
arrebatamento, 7 anos depois, Jesus vem com a sua igreja. É simples de compreender a partir desse ponto aqui, tá certo? Então desatou o primeiro selo aqui, ó. Primeiro selo, tá aqui, ó, neste período aqui, o desatar do primeiro selo, tá? 3 anos e meio. O que é aqui? O anticristo. Certo? Vamos lá para o versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava montado sobre ele foi dada uma grande espada, e com ela a permissão para tirar a paz na terra. Veja, o primeiro vem em cavalo branco para colocar uma falsa paz, e agora foi dado para que tire a paz. Fazendo com que os habitantes matassem uns aos outros. Versículo 4, 6:4. E agora eu pergunto, o segundo cavaleiro, cavalo vermelho, vem trazer guerra. E isso aqui talvez é algo que você nunca ouviu. Qual que é o período? Eu já perguntei isso aqui, irmãos, eu tive a curiosidade de perguntar para um pastor que ele lecionou 14 anos no curso ETAD, alguns já ouviram falar aqui do curso ETAD, é um curso fenomenal. Ele 14 anos ele lecionou, e depois lá, enquanto ele estava conosco, ele lecionou uns 3 anos no IBADEP. E eu fiz questão de perguntar para ele, porque eu fiz um curso, na verdade eu fiz 2 cursos de Apocalipse, né? Versículo a versículo, fora as outras aulas que eu já tinha tido, né? E as bases que ele já tinha me passado. Aí eu fui perguntar para ele o período entre o primeiro e o segundo selo. Ele me respondeu que deve ser um período curto, né? São desatados ali em um período curto. Então eu percebi, né, que ele não tinha ciência daquilo que eu estudei. Ele é um ótimo, exímio intérprete na palavra de Deus. Então pode ter certeza que isso aqui que nós estamos ensinando aqui é algo muito sublime, irmãos. É algo estritamente bíblico, livre de influências de linha teológica, porque às vezes as linhas teológicas nos engessam. A palavra não é engessada. Então, observe, o primeiro foi, olha a linha de raciocínio aqui. O primeiro foi permitido paz. Foi permitido ele estabelecer uma paz. E é o que nós aprendemos sempre, que o anticristo vem para estabelecer uma paz. É uma falsa paz, né? Mas ele vai estabelecer, vai enganar as pessoas. O governo dele é no engano. E no próximo cavaleiro, a paz é cortada. Em que período é cortado? Eu sei que talvez você já aprendeu que 3 anos e meio é de paz. Só que você observa como a linha nos engessa. A linha teológica às vezes nos engessa, porque eu sempre aprendi assim: 3 anos e meio falsa paz, e 3 anos e meio começa a piorar, o anticristo se revela, a besta que é, a fera que é. Só que nunca me aplicaram os textos bíblicos. A teologia, a escola teológica nunca me aplicou. E eu fiz esse curso e me aplicou. É óbvio, se 3 anos e meio falsa paz, então quer dizer que o segundo selo será aberto aqui, ó. Então entre o primeiro selo e o segundo selo nós temos 3 anos e meio de diferença. 3 anos e meio. Porque o versículo 4 diz que agora vem a ordem para acabar com a paz na terra. E é o que Paulo falou no capítulo 5 de Tessalonicenses que nós lemos. Quando vocês ouvirem de paz e segurança, tomem cuidado. Porque quando vocês ouvirem de paz e segurança, vão agora até que enfim chegou o nosso Cristo, estabeleceu a paz. Tomem cuidado, porque virá repentina. Está aqui o ensino de Paulo, irmãos. Repentina destruição. Então o segundo selo é guerra. Guerra. Compreendeu? Sim. Próximo versículo, lá 5. E apareceu um cavaleiro montado num cavalo preto. E esse ele tem uma balança na sua mão. Versículo 6. Ele diz, querubins dizia, né? 1 medida de trigo, ou seja, 1 quilo. 3 medidas de cevada, 3 quilos. Por uns pelo salário de um dia, 1 denário. Mas não afetes o azeite nem o vinho, né? Nem a oliva, nem a uva. Então olha só,
Esse cavaleiro aqui, ó, daí aqui sim, agora começa a desatar um atrás do outro. E é o terceiro aqui, né? Terceiro selo. Agora vai ser aqui até o sétimo. Eu não vai dar espaço para gente colocar todos, né? A gente vai colocar aqui, depois eu viro a página. Opa! 7 selos. Um só aqui, os outros tudo aqui. Então veja que esse aqui vai se encher. Daqui a pouco a gente vai colocar outras coisas. Esse aqui vai encher. Amados, um ponto que eu já quero te mostrar também, para ficar dinâmico. O anticristo, no primeiro 3 anos e meio aqui, já fala do terceiro. Ele vai governar sobre uma plataforma, montado em algo. E ele vai montar em cima da prostituta, da meretriz, da Babilônia. Está lá, capítulo 17 e 18, que o anticristo fará da Babilônia a sua plataforma, da prostituta a sua plataforma, estará montado. Ele viu, né? João viu uma besta montada. Então quem é essa prostituta ou a Babilônia? É a falsa igreja. Então, nesse período, o que o anticristo vai fazer? Alianças. E vai unificar, nós já estamos vendo aí o ecumenismo. Vai unificar todas as religiões, vão se tornar falsas. A única, até o falso judaísmo, que terá também, né? Mas os únicos que ficarão separados serão os judeus, que ele vai fazer um pacto com os judeus. Nesse período aqui, ó, vai voltar a ter sacrifícios, ele vai fazer o templo, vai ajudar a construir o templo, vai ter sacrifício, ele vai deixar os judeus tranquilinhos lá. E o Islã, os árabes também não vão fazer aliança com o anticristo, eles não irão fazer aliança, porque os rumores, como eu já falei, os rumores do Oriente assustarão. Está lá no capítulo 11 de Daniel, os rumores do Oriente assustarão o anticristo, assustarão. Então ele não fará pacto, aliança com os árabes, e ele vai governar, ele fica aqui, ó, com a parte política, ele vai ser administrador, não de tudo, e a igreja fica com a parte econômica e religiosa. E prestando conta, volta aquele sistema de igreja e Estado junto, une novamente. E quem não obedecer o que a igreja disser, acontece o que aconteceu na nossa história já, será degolado, será morto. Assim como aconteceu lá, tempos atrás, estava acontecendo aquela perseguição daqueles muçulmanos que estavam se convertendo, vocês viram? Eles degolavam, é assim que vão matar nesse período, degolado, certo? Só que quando chega aqui, ó, no segundo selo, aí é guerra, esse segundo selo, né? Por quê? Viu que nós lemos lá? Que os homens vão lutar contra, versículo 4, um contra o outro. Inclusive vão levantar guerra contra o anticristo, porque não pensa que o anticristo será um homem onipotente, que ninguém vão querer fazer guerra contra ele. E uma daquelas 7 cabeças será afetada. 7 cabeças falam de 7 potestades, né? 7 demônios que governam aí o mundo, que regem o mundo. Por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz no... Então, que cabeça será afetada? Penso eu, isso é um pensamento meu agora, que é que fala da economia financeira. Ele perderá recursos. Quando acontecer essa guerra no 3 anos e meio aqui, ele perderá muito. E só tem um grupo na terra que poderá ajudar ele, que é os árabes. Os árabes são tão fraquinhos que eles herdam países, né? Eles são tão fraquinhos que... Então é por isso que eu estou explicando a linha do porquê talvez vai surgir aqui a segunda besta, a besta que sobe do abismo, do meio dos árabes. Por isso que os árabes não vão fazer aliança com eles a princípio. Então, o anticristo, nesse segundo selo aqui, ó, bem aqui, você pode colocar também. Aqui o falso profeta se une ao anticristo. Aqui, ó.
aqui ele se une ao anticristo. Porque ele vai ser ferido, o anticristo vai ser ferido numa ferida mortal. E vão maquiar uma ressurreição lá. E o falso profeta é que vem nesse auxílio, que vai fortalecer. Só que ele tem uma exigência. Ele tem uma exigência. Eu não quero que a falsa igreja, claro que não vai ser conhecido como falsa igreja lá para eles. Eu quero que você destrua, nem Babilônia, nem Meretriz, isso é uma linguagem para nós entender. Eu quero que você destrua isso aqui. Aí, através do falso profeta, a falsa igreja será, veja que é permissão de Deus. Por que ela será destruída? Está lá, caiu a Babilônia, chegou o dia do julgamento, que corrompia os homens com a sua embriaguez, com a sua prostituição, que é a adoração aos ídolos. Então ele levantará e derrubará todos os religiosos dessa igreja. E ele ficará, o anticristo fica com o poder político ainda, né? Vai colocar aqui político, ele será um exílio político, né? Político. E o falso profeta vai ficar com a parte religiosa. Por que eu estou explicando isso dessa forma? Para que você compreenda que a marca da besta, a marca que o falso profeta é que fará isso. E o que diz lá? Será colocado para quê? Quem tiver a marca vai comprar e vender, vai fazer negócios. Então aqui, ó, quem não tiver não fará. E só terá a marca da besta quem aceitar o seu ponto religioso de adorar a imagem. Então, marca da besta, marca, desapegue de chip, tá? Será algo bem mais sofisticado do que um chip. Marca da besta é justamente, o sinal é justamente para este período aqui, ó. Não é feito por um governo local, é feito por um governo global. Então, se aparecer qualquer presidente bocoió querendo implantar chip, bocoió por quê? Porque o que vai ter gente aí com o pescoço cortado, né, para pegar as informações e levar no banco, que vai ter gente com o braço torado aí para roubarem, não vai ser brincadeira, né? Então será algo que será implantado muito rápido, porque logo será destruído. Então vai ser algo a nível mundial que será implantado em meses. A igreja já tem isso, Veja aqui, ó, com Cristo. A A igreja está com Cristo, porque para metade aqui, ó, da grande tribulação, o chip, olha aí, chip, a marca é para cá. Só para quem ficou. Então é que as pessoas ouvem notícias e tudo que elas ouvem, elas querem associar a Bíblia como tudo escatológico. Ano passado, se eu não me engano, não sei se vocês lembram, ano passado, quando surgiu aquela guerra na Síria, todo mundo usando Isaías 17, olha, a profecia está se cumprindo. Mas a profecia de Isaías 17 foi num contexto tão ferrenho, tão mais forte, que destruiu, extirpou todos os sírios da terra. Ali foi só umas bombinhas perto do que aconteceu lá naquela época. Então aquela profecia aconteceu lá naquela época, onde foram extirpados, que sobreviveram, correram, fugiram, de sorte que hoje os sírios nem são mais sírios, tudo árabe lá, tudo sangue árabe. Os egípcios nem são egípcios, se tiver 1% no DNA egípcio é muito, são tudo árabes, foram extirpados. Então a gente não pode fazer conexões sem analisar textos, contextos ao profeta, porque senão a gente vai errar muito, certo? Então aqui, terceiro selo é a fome. Olha só, uma medida de trigo custará 1 denário, ou seja, 1 salário de um dia. Para você conseguir comprar um trigo para você fazer pão para a sua família, se você vivesse em um período de inflação assim, vamos dizer, atualizando, você teria que trabalhar o dia inteiro para comprar 1 quilo, estamos quase chegando lá, né? De trigo. Um dia de salário compra 3 quilos de cevada, porque cevada é conhecido, fazia o pão, mas era um pão mais duro, sem sabor, era conhecido como o pão do pobre. Por isso que dá para comprar um pouquinho mais. Então, se você tem uma família grande, tem que comprar cevada e não trigo. Tem uma família pequena, já dá para um luxozinho comprar um trigo, né?
Isso acontece hoje também, né? Porque a inflação é altíssima. Observa que vai afetar. Então é fome. O terceiro selo é fome, vai matar muita gente. Vamos lá para o quarto. Versículo 8. Eu olhei e apareceu o cavalo amarelo, que estava montado no cavalo era a morte. E o Hades, não o inferno, tá? Coloca entre parênteses, Hades. E o Hades o seguia. E foi-lhe dada autoridade para matar a quarta parte da terra com espada, com a fome e com enfermidades e com animais selvagens. Então a tríade aí do sofrimento humano, a trindade do sofrimento humano, que é a guerra, né? Espada, a fome e a peste vinda através de animais selvagens, que nós já temos essas coisas, porque Deus está nos dando, o que Deus está nos dando? Um van premier. Quem paga lá o canal lá tem trailer, tem a condição de ver antes dos outros, né? Acontecer. Então o trailer, né? Você já tem uma noção do que será o filme. Bem colocado, muito obrigado, irmão. Então é o que nós estamos vendo. Nós vemos aí, ó, a dengue, quanto não afetou aqui, quanto não afetou o Paraná. Mas é um estado, isso aqui será na terra inteira. Vai matar a quarta parte da terra. Por isso que vai engravidar gente, vai nascer gente na grande tribulação, tá? Essa ideia de que no arrebatamento a barriga vai murchar também. Já ouviram isso, né? Ai das grávidas, diz o texto. Porque daí entenderam lá que a barriga vai murchar, porque Jesus vai arrebatar o bebê. Não, ai da grávida porque é um momento de sofrimento. Gravidez é difícil, ainda mais com tribulações. Então, se fosse assim, o inverno também nós poderíamos mistificar. Porque diz que a sua fuga não seja no inverno, porque o inverno é mais difícil, tem que se agasalhar mais, não dá para sair com roupa de verão, tem que procurar mais roupa, então é mais pesado. Então, enfermidades advindas de animais, e cada ano aparece uma, é gripe aviária, é gripe suína, é gripe isso, é H1N1, é tantas que está vindo, né? Vaca louca, muitas coisas que apareceram aí, mas nesse período será aí em meses afetar a quarta parte da terra. Então faça o cálculo, se tiver 7 bilhões que acho que nós temos, né, de habitantes, olha aí, a quarta parte, é muita gente que vai morrer, mas vai nascer gente também. Vamos lá para o próximo, daqui a pouco a gente já para já. Versículo 9, o quinto selo, vi debaixo, olha só que interessante, o quinto selo se rompe. Aqui é o quarto, o terceiro fome, o quarto é as 3 pestes lá, né? Morte, né? Podemos colocar aqui a morte, o quarto selo. Pode marcar a morte, vai morrer muita gente. O quinto selo é só para abrir a visão e ele vê as almas, né? Então o quinto selo, ele vê as almas. De quem? Nós já vamos falar de quem. Lá havia a alma daqueles que foram degolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que mantinham. E começaram a clamar com de vós, santo, soberano, fiel e verdadeiro. Até quando haverás de esperar para que julgar e vingar o nosso sangue derramado por aqueles que habitam sobre a terra? Então foram dadas a cada um deles estola branca, veste branca. E foi-lhe dito para que repousasse um pouquinho mais de tempo, até que se completasse o número de seus companheiros, que haviam de ser martirizados assim como eles foram. Então o quinto selo rompe para confortar os mortos pela falsa igreja. Porque todos que não quiserem abraçar esta fé, eles vão degolar, eles vão matar. Aí vai ter muita gente fiel, ter muita gente que não vai aceitar o ecumenismo, não vai aceitar o que ela está pregando, porque terão ciência de que não é aquilo a palavra de Deus. Então, vai ter salvo na grande tribulação, e muito, até muito mais, quem sabe, do que muito período histórico. E eles estão clamando lá, estão dizendo, nós morremos, então tem consciência depois da morte. Nós morremos por causa da palavra, causa nobre, nós confessamos, nós confiamos, julga o nosso caso. Aí Jesus vem, dá uma veste branca e diz, calma, vai vir muito mais gente ainda. Espera, tem mais esse período aqui, ó, que vai vir muito mais gente, acalma mais um pouquinho, porque vai juntar muitos irmãos ainda. Muitos vão ser martirizados.
E quando todos, deixa eu parafrasear, quando todos acabar o número dos salvos, quando todos foram martirizados e cessar aí aqueles que hão de crer, aí vocês serão galardoados, vocês serão presenteados, vocês vão ter um galardão. E desses salvos aqui, que são chamados de santos da grande tribulação, o galardão é bem menos do que na igreja. Então pode ter certeza que os galardões da igreja será bem maior. Porque a igreja não é serva, a igreja é esposa, entenda isso. Quando diz os servos servirão, a igreja não é serva, a igreja é esposa. Tá certo que em alguns lares a esposa é serva, mas não acontece com Cristo. Não acontece com Cristo. Vamos lá, mais um minutinho para a gente ver mais um selo aqui, a gente deixa o próximo, porque o próximo também tem uma peculiaridade. Versículo 12, abriu o sexto selo, e houve grande terremoto, o sol se converteu em negro, como saco de silício, e a lua tornou-se sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Estrelas do céu, astros, tá? Porque estrelas, como nós conhecemos, são gases, são oxigênio, não tem corpo físico. E alguns colocam até também como já algumas potestades sendo derrubadas, potestades caindo, certo? Poderes. Aí cada poder no mundo espiritual é uma potestade, é um poder, né? Nós vamos ver na limpeza. Mas no mundo físico acontece alguma coisa, são possivelmente astros, né? Asteroides caindo. Então a Terra vai ser sacudida, né? Por que que o Sol torna-se negro? Por que que a Lua não tem aquele brilho? Por que que as estrelas param também de dar aquele brilho? Qual que é a razão? A razão é isso aqui, irmãos. A cidade começa a entrar na atmosfera onde estão os planetas, onde estão os luminares, onde estão as estrelas. E a cidade é 1000 vezes mais brilhosa, mais luz do que qualquer astro, porque a luz que vem daqui é a luz de Cristo, é a luz de Deus. A Bíblia fala lá em Apocalipse 21, que a cidade não precisa de luz, porque a luz é vinda de Deus, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então a cidade entrando na atmosfera é a mesma coisa que o sol dizendo, deixa eu me retirar porque eu não posso com isso. Quando você vê um homem mais forte, quem já lutou, teve a participação em artes marciais, quando você vê alguém mais forte, você fala, dá a luta por WO lá, porque eu não quero não. Por isso que o sol vem depois de assim a luz. Isso, perfeito. Aquela luz é de quem? Aquela luz é de Cristo. Leia João 1, 2 a seguir, que você vai ver. E a luz manifestou em meio às trevas, e a luz verdadeira é Cristo. Alguém perguntou, João, você é a luz? Ele disse, não, eu só sou luzeiro, eu só testifico da luz. A luz está vindo aí. E a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas o homem amaram mais as trevas do que a luz. Se andarmos na luz, tudo em João, se andarmos na luz como na luz ele está, 1 João, temos comunhão com os outros. Somos filhos de Deus e não filhos das trevas. Amém, irmãos? Chegamos no sexto selo, vamos lá para o lanche. Irmãos, O sexto selo é... o sexto selo é a escuridão lá, o sol, afeta o sol, a lua. Lembrando que é café, tá, irmãos? Não é... Hoje já temos muita coisa, então se puder, confraternize, mas também lembra de vir. Aqui, ó. É só porque é muito conteúdo dessa vez. E estrelas são afetadas. E estrelas. Amados, aqui ó, sétimo selo. Para que serve o selo? Eu nem vou chegar lendo, porque a gente já tem essa base, né? Está no versículo ali, ó. Ah, interessante essa parte aqui, ó. No momento do sexto selo, interessante o versículo 14 lá, ó. O céu recolheu-se como um pergaminho. Apocalipse 6,14. Quando é enrolado, e todos os montes lhe foram removidos de seus lugares. E os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos, poderosos, os servidores, os autossuficientes, esconderam-se nas cavernas e nas penhas dos montes, e diziam os montes aos rochedos, caí sobre nós, ocultai da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é chegado o dia da grande ira deles,
Quem poderá sobreviver? Observa que nesse período aqui, eles terão ciência de que essa ira, quem está mandando é o pai e o filho. Então nesse tempo não tem ateu. Todos saberão que a ira, que não, como nós estávamos conversando com o irmão ali, não é igual 2014, 2015, que teve 4 luas de sangue e todo mundo estava vendo profecia nisso. Não, ali foram fenômenos naturais, foram previstos pelos homens, teve a previsão do dia certinho, e nós aqui sempre temos o privilégio de estar nublado, né? E o lugar onde não estava nublado, eles viram. Né? Agora teve aí eclipse, teve Marte aí pertinho, não chegamos nada. Então, observa, privilégio de alguns, né? Então, observa que esses eventos que são previstos, pela meteorologia, pelos estudiosos, eles não são visíveis em todos os lugares. Isso aqui é nível mundial. E não vai ter ninguém para dizer, isso daí eu acho que é por causa o vento mudou, isso. Não, eles vão entender, vão querer fugir. E eles dizem, quem poderá sobreviver agora? Aplica a palavra de Cristo. Se não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Por que eu fiz questão de ler esse aqui? Talvez você nunca leu os Salmos na perspectiva de Cristo. Mas se você ler Salmos na perspectiva de Cristo, você vai descobrir muitas coisas tremendas. De sorte que, eu não vou ler o Salmo 45, vou ler o 46, mas o 45, o Salmo 45 fala é uma alusão, tem ali, né, uns salmos que eles cantaram, mas tem a parte profética, nos mostra a igreja dentro da cidade. Então é a igreja com Cristo. Imagine quando Jesus voltar, quando Jesus aparecer, quando nós estivermos com Cristo, o que você vai dizer para Cristo? Já pensou nas palavras? Você vai dizer para Ele? Você já imaginou o que você vai falar para Cristo? Talvez você não saiba, mas já tem uma profecia do que você vai falar para Cristo. Eu vou ler o 45, esse aqui eu preciso ler. 45:2 é o que você vai falar para Cristo naquele dia. Você não vai ter outras palavras. Você vai olhar para Ele e vai dizer: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso, Deus, Pai, te abençoou para sempre. Aí o Espírito Santo fala para ele no versículo 3, no verso 3: Ó valente, cinge a tua espada sobre a tua coxa, e a tua glória e em tua majestade, porque chegou aqui, chegou esse momento aqui. E em tua majestade cavalga vitoriosamente, capítulo 19 de Apocalipse, em defesa da verdade, da humildade, da justiça. E a tua mão direita te ensinará coisas tremendas. A tua mão direita, a rainha, a igreja, te ensinará coisas tremendas. Olha lá, Jesus, eu já pisei nessa terra, eu já pisei aqui, eu estava sofrendo aqui, vamos caminhar por aqui, vamos batalhar aqui, vamos fazer isso. A tua mão direita te ensinará coisas tremendas por causa do Espírito Santo na nossa vida. Nós conversaremos com Cristo e dizemos: vamos caminhar por aqui, eu aprendi a guerra aqui. Por que você acha que tem igrejas que guerreiam, que batalham, que lutam? Por que você acha que você passa a luta? É uma preparação para o dia do teu combate, que é no Armagedon. Lá será a verdadeira luta, e tudo aqui é o treino. Por isso que são anos. Você nunca vai treinar um dia para uma luta, você vai ter que treinar uma vida às vezes para uma luta. Agora o 46 lá, irmãos, eu não vou ler aqui porque é muita covardia, é muito violento, ia ter que ficar só aqui. Mas olha o 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Você nunca pensou na grande tribulação aqui? Socorro bem presente na tribulação. Enquanto todo mundo estiver em tribulação, você está em socorro, você está refugiado na cidade, porque Ele é o teu refúgio. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude. Você não viu lá que os montes vão sumir? Ainda que a terra se mude, está aqui, E ainda que os montes se removam, não está lá que os montes vão ser removidos? Versículo 14 que nós lemos. Para o coração dos mares, e as águas rujam, espumejem, e pela sua fúria os montes tremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, a morada do Altíssimo. Irmãos, essa cidade de Deus, esse aqui, porque Israel nunca teve rio para alegrar. Israel, o Jordão cortava, mas não brotava de Israel. Então, as águas que ele está falando é desta cidade aqui, que corre e alegra a cidade de Deus.
Deus está, lembra lá do foi e estará, era, é e será. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará desde o clarear até amanhã. As nações se esbraveceram, os reinos se abalaram. Nós não vimos lá que os grandes, os magnatas, poderosos, os servos, eles vão correr, batalhar, vão querer espumejar, né? Vão querer fugir, mas não tem jeito. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Verso 7, ó Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos é conosco, o Deus de Jacó, nosso refúgio. E agora é o momento que Jesus vai nos chamar para contemplar o que Ele está fazendo. E diz lá, ó, vinde, contemplai as proezas que o Senhor Jeová, que desolações tem feito sobre a terra. Ele faz cessar a guerra até os confins da terra, quebra o arco do anticristo lá que vem com arco, lembra? E corta a lança, queima os carros no fogo, Armagedon. Rendei-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado em todas as nações. Aonde? No reino milenário, quando exaltarão a Cristo todas as nações. E serei exaltado em toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha os salmos, irmão. É violento demais, né? Eu falei para vocês que se eu fosse fazer com 45 também e com outros salmos, irmão, nós ficaríamos aqui dias. Porque é glorioso demais. Então o sétimo selo, eu precisava ler isso aqui justamente para falar essa parte aqui. Então o sétimo selo, qual que é o objetivo do sétimo selo? Liberar as 7 trombetas. Então o sétimo selo é só para liberar trombetas, tá certo? Então agora vai haver deixa eu ver aqui se é o momento que há o silêncio, né? Vamos ver aqui, 7 trombetas. Então abre um parênteses aqui, né? O capítulo 7. Capítulo 7 abre um parênteses, vai mostrar uns salvos, né? Vai mostrar aqui, ó. Um pouco do povo que foi salvo em grande tribulação. Perigos iminentes, né? Aí o capítulo 7, no início também, vai mostrar os selos, os selados, os marcados por Deus. 144 mil, está no livro também ali, né? 144 mil. Eu vou ler aqui as tribos. Vão anotando aí. A partir do, não precisa escrever literalmente, mas vão ouvindo. A partir do versículo 5. 12 mil de Judá, 12 mil. De Ruben, 12 mil. De Gade, 12 mil. De Aser, 12 mil. Naftali, 12 mil. Manassés, 12 mil. Simeão, 12 mil. Levi, 12 mil. Issacar, 12 mil. Zebulon, 12 mil. José, 12 mil. E Benjamim, 12 mil. Você percebeu que entraram algumas que não eram contadas no Antigo Testamento? Talvez não percebeu porque eu falei muito rápido, mas agora você vai perceber. E teve tribos que não entraram aqui. Por exemplo, entrou José. José nunca foi contado. Os filhos de José que foram contados, Manassés e Efraim. Os dois formaram uma nação. Levi, 2 tribos, né? Levi nunca foi contado lá no Antigo Testamento. Você vai ver, nunca foi contado para terras, para... Aqui eles são contados. E se entrou 2 ficaram de fora, né? Ficaram de fora. Dan e Efraim. Dan e Efraim. Então eles não serão selados, por quê? Esses selados não morrerão. E os outros que não foram selados vão morrer. Então aqui eu posso ter uma base, que eu vou falar lá para frente. Deixa eu ver se está na aula de hoje. Está na aula de hoje. Das 2 testemunhas. Porque as 2 testemunhas já disseram para vocês que é Moisés, que é Elias, não é? Mas irmãos, olha que falta de interpretação. Por que cogitam isso? Porque diz lá que essas 2 testemunhas têm o poder de fechar os céus, para não chover, cerrar os céus. Quem fez isso? No Antigo Testamento? Elias. Aí, é Elias, tá? E tem poder para chamar pragas. Quem chamou pragas? Moisés.
Então associaram, né? Opa, esses dois é Moisés e Elias. Moisés morreu, só que seu corpo não foi achado, então pode ser. Elias não morreu? Então pode ser. Mas irmãos, isso estaria limitando a Deus. Veja só que foi uma mente pequena que fez isso, infelizmente. Veja só, eu estou dizendo que Deus é incapaz de atuar com poder, porque Ele precisa de Moisés e Elias para trazer praga. Ele precisa desses dois, porque senão Deus não tem poder, coitadinho de Deus. Não é? Não. E outra coisa, e outro ponto, que Deus injusto é este? Que Deus injusto é este? Que nós já lemos aqui que não entra no céu se a natureza não for mudada, não é? Que é necessário mudar, esse corruptível não entra lá. Então Elias teve que passar por essa transformação, porque o corruptível não entra lá. Moisés, aí tem a linha de pensamento que diz que Moisés ressuscitou. E tem vários teólogos, eu até li esses dias, acho que até compartilhei lá no grupo, mostrando que a morte não... O fato do diabo querer discutir com Miguel é porque ele não queria permitir que Moisés ressuscitasse. Ele queria segurar. E não aquele negócio de idolatria, como falam para nós. Ele não queria, porque Satanás tinha o império da morte até então. Está em Tiago escrito isso. Ele tinha o império da morte. Só que o Senhor foi lá e o ressuscitou. Até eu acho bem coerente, porque, irmãos, eu acho que nós temos alguns crentes meio espírita no nosso meio. Porque quando Jesus transfigurou, apareceu Elias, está vivo, apareceu Moisés, apareceu o espírito morto. Se não ressuscitou, apareceu o espírito morto, então Jesus falou com o espírito. Então podemos falar com o espírito. Não, está tudo errado. Está errado, não está? Então eu tenho que ter mais fé para crer que Jesus falou com o espírito do que para crer que Moisés ressuscitou. Deus o ressuscitou, não por poder próprio. Moisés não tinha essa capacidade. Deus, porque Moisés, Enoque, Elias, eles fazem parte dos homens que provaram as bem-aventuranças do mundo vindouro. Enoque provou o que é andar com Deus e ser arrebatado. Elias provou que não é passar pela morte e ter a natureza transformada também. Enoque também foi transformado. Moisés experimentou que muitos que estão mortos em Cristo vão experimentar a ressurreição. Aqueles que ressuscitaram no momento que Jesus morreu, que na verdade que os túmulos se abriram, mas ressuscitaram no momento que Jesus também ressurgiu, fazem parte das primícias. A ressurreição entenda como uma colheita no Antigo Testamento, tudo está ligado. A colheita tinha as primícias, a própria colheita e também os rabiscos, que era deixado para os pobres, que era deixado para o estrangeiro. As primícias é Cristo, junto com todo esse grupo que eu falei. A colheita é no momento do arrebatamento da igreja, aqui ó, vai ser a grande colheita, e vai ficar ainda os rabiscos, para ser ressuscitado depois dos 7 anos, então vai ficar a terceira parte aqui ó. Então é assim que a gente entende, esses todos fazem parte da primeira ressurreição, que é para a salvação, todo esse grupo, é a colheita, é Deus colhendo para si, os seus, amém? Então, logo, outro detalhe lá, Moisés teve condição de chamar algumas pragas, e essas testemunhas, só Moisés, Elias não, essas duas testemunhas terão a mesma autoridade, e chamarão pragas quantas vezes forem necessários, não tem limitação para eles, tanto é que eles vão incomodar a terra, por isso que quando matarem ele, porque eles não são selados, vão fazer uma grande festa, vão crucificá-lo, vão deixar em praça e vão fazer um grande carnaval, comemorando a morte deles, porque atormentaram. Então, na verdade, o que significa essas testemunhas? Eles vão reviver os tempos de Moisés, aí sim, vão reviver os tempos de Elias, ou seja, período da lei, período dos profetas. Para quê? Para que os judeus entendam que o Senhor está restaurando, que o Senhor está vindo, que o Senhor está manifestando, que é para eles despertarem. Eles vão reviver os tempos de Cristo, né? Paixão, morte e ressurreição de Cristo, para que entendam, porque como que eles vão entender que foram eles que pregaram Jesus? Eles já vão ter visto também ali, que pregaram, então eles vão reviver esses períodos. Isso tudo fala da misericórdia de Deus, irmãos, para o homem, para que o homem se arrependa. Esse período aqui é o tempo, esse juízo, é um tempo de oportunidade para arrependimento,
mas muitos não vão se arrepender porque o homem é terrível, o homem é mau. Muitos não vão querer se arrepender. Então, aí parte do pressuposto, como Deus estará trabalhando muito com Israel nesse período, podemos entender que Deus pode ser que essas duas testemunhas sejam da tribo de Dan e Efraim. Agora pesquisa lá, quem foi Dan, quem foi Efraim, para você ver se eles não eram terríveis, se eles não eram de juízo, se eles não encabeçavam, não tinham autoridade. O reino norte só dividiu por causa de Efraim, quem encabeçou tudo. Então, eles eram terríveis. Então tem as características deles. E por que Deus vai fazer isso? Porque Ele vai preservar todo o DNA da nação de Israel. Aí precisa entrar o DNA de José, precisa entrar o DNA de Levi. E é por isso que daí entramos lá naquilo que nós estamos conversando sobre a ressurreição. Por que as pessoas vão voltar a buscar o corpo? Irmãos, entendo que a ressurreição é como aconteceu com Jesus. Jesus ressuscitou no céu. Ressuscitou? Não. Ele não foi buscar o corpo onde estava? O corpo estava no sepulcro, a alma foi lá, voltar. Então, onde quer que estejam, pode estar estilhaçado, pode estar esquartejado, pode estar queimado as cinzas, o DNA está na alma da pessoa. E quando soar a trombeta para ressurgir, pode ser onde está, pode estar mais de quantos mil metros lá, porque os mortos lá no primeiro século, os mortos lá dos primeiros santos lá, do período da lei, a terra vai ter que se revirar, irmão. A terra vai ter que dar conta, porque a Bíblia fala que a terra e o mar vai dar conta dos seus mortos. Então vai ter que dar conta quando a trombeta soar, irmão, onde tiver o corpo perdido aí, porque contém o DNA, vai vir. Por que os ossos não acabam? Por que os dentes não acabam e se identificam morto pela... Tá aí, Deus fez isso, irmão. Deus fez isso. É perpétuo, por quê? Porque depois a alma vai voltar, ou para a ressurreição, ou para a condenação. Mas vai voltar. Então, por isso que a gente entende que eu não tenho medo de errar porque eu quero aprender. Jesus, como Deus falou para o ladrão lá, hoje mesmo estará no paraíso comigo. Né? Mas ele ainda ficou mais 40 aqui na terra. Ele foi lá e já, com certeza, né? Aí tem que entender o ponto. Ó. O ladrão não pediu, o ladrão na cruz não pediu o paraíso. Talvez ele nem sabia que tinha paraíso. Ele olhou lá, né, a inscrição, rei, e ele falou: ô rei, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Se Jesus falasse hoje mesmo estar comigo no reino, seria uma incoerência, porque o reino é milênio lá, certo? Se Jesus falasse, a ti te digo hoje, como querem colocar vírgula, coisa que não existe, não querem inventar coisas para a palavra, né? Hoje, a ti te digo hoje, estarás comigo no meu reino, daí teria a vírgula que eles querem inventar. Porque ele estava dizendo hoje que um dia estaria no reino. Mas olha a resposta de Jesus: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Por quê? Jesus, vou colocar pequenininho aqui. Ó, Jesus morre primeiro. Por que Jesus morre primeiro? Para apresentar o sangue lá na cidade para Deus. Ele vai apresentar o sangue. E quando Jesus morre, cravam lá para ver se ele está vivo, a lança. E começou a dar aquele terremoto. A crucificação, irmãos, era uma das mais terríveis formas de tortura. Sabe por quê? Porque a crucificação, os crucificados ficavam 40 dias na cruz. Não era uma morte para horas. Ficavam 40 dias. Sol, fome, sede, morrendo aos poucos. E mulheres também eram crucificadas. Só que mulheres crucificavam de costas. Para piorar mais, né? Porque não tem nem como respirar direito, só tem a madeira ali. Homens eles penduravam assim. E ficavam 40 dias. Aí como a morte de Jesus foi incomum, porque ele entregou o seu espírito. A morte não tinha condição de matar Jesus, porque Jesus é santo. Toda alma que pecar certamente morrerá. Jesus nunca pecou. Jesus não podia morrer, ele se entregou. Pai, eu te entrego o meu espírito. Morreu. Aí cravaram para ver se estava vivo. Aí como estava dando aquele terremoto, não podia deixar os presos ali, porque poderia vir alguém e tirar da cruz. Eles eram minuciosos nisso. Então o que eles fizeram? Quebraram as pernas dos ladrões. Por quê?
não é para não correr, porque eles não tinham como sair dali. É porque aqui, ó, eles estavam sustentados, né? Estavam sustentados, tinham um pedaço de madeira que sustentava. Agora quebrou, pá! A costela pressiona os pulmões, a morte viria em breve por asfixias. Então, 3, 5 minutos, eles estariam mortos. E essa fração de segundo, isso aqui que Jesus fez foi fração de segundo, porque naquele período da eternidade, Jesus sai do tempo. Então, quando Jesus volta aqui, vai entrar, porque ele vai batalhar aqui, né, nas regiões celestiais, como mostramos, e quando Jesus vai entrar, 2 presos vão entrar com ele. Os 2 presos da cruz vão entrar com ele. Aqui, ó, lembra lá da Portais do Hades, a sombra da morte, vão entrar. Só que aqui, ó, um vai para o chamado paraíso, daí é aqui que tem que entender. O seio de Abraão já era chamado paraíso. E o outro vai para o tormento. O que acreditou vai para o paraíso. Porque Jesus prometeu hoje estarás comigo. Creio que quando Jesus chegou aqui, ele chegou junto, alma, né? Em alma, isso em alma. E ele disse, eu não te falei? Vamos junto. Aí os demônios ali, não, esse é meu, olha, ele está falando em gíria, ele nem é crente. Não, mas eu resgatei ele no último momento. E o outro se ferrou. Aí o outro não quis. Foi para lá. Então observa, irmãos, como a palavra é algo interessante que realmente temos que A estudar. ala feminina aqui está reclamando por que a mulherada era É que o primeiro século e anterior as mulheres não tinham muito valor, né? O valor era ainda dar filho. Você tem uma ideia? Entre os romanos teve um camarada lá que se divorciou da mulher, repudiou a mulher, não é divorciar, repudiou a mulher só porque ela estava conversando com uma divorciada. E teve um outro que espancou a mulher e depois também a repudiou porque ela estava bebendo vinho. E o vinho era para os homens, não era para a mulher. Uma coisa tá boa para os delas agora. Bom, vamos lá para taças. Vamos lá para trombetas. Então, se os selos é aqui, as trombetas é aqui. Há um segredinho para vocês. Há um segredinho muito interessante. Mateus, capítulo 24, você pode aplicar só o versículo 5 e 6 aqui. Aí Mateus 24, do 6 em diante, acho que até o 30, se não me engano, 30 e poucos, é tudo esse período, então nada é para a igreja ali. Mateus 24 e 25 tem que saber ler, porque senão você interpreta errado. Só tem alguns pontos quando fala de servos e serviços que tem uma alusão à igreja, mas os outros é tudo o período de grande tribulação. E lá quando diz que Jesus vai separar os bodes e ovelhas, quantas vezes eu ouvi pessoas pregando, né? Crente bode, crente ovelha. Lá não é bode, lá não é crente, irmão. Lá é as nações, que Jesus vai separar as nações. As que fizeram bem para Israel para a direita, as que fizeram mal para Israel para a esquerda. Porque Jesus disse, cada um que faz algo pelos meus irmãos, Jesus é judeu, faz a mim. Então o que você fizer de bênção para Israel, tem recompensa. Recompensa, porque faz a Cristo. Então ali não é crente ovelha, é crente bode, não vai ser no céu ainda. Inclusive falaram que vai ser no dia do juízo, lá final, Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Não é não. Ele ama esse povo até hoje. A Dani está falando aqui que o Trump está certo. O Trump está certo, exatamente. Na verdade, Estados Unidos é muito rico, porque os Estados Unidos foi um dos países que aceitou os judeus, né? A população judaica nos Estados Unidos é enorme, né? Gigantesca. Então, primeira trombeta, vamos lá, capítulo 8. Primeira trombeta, lembra que trombeta é o quê? Limpeza. Olha lá. Houve silêncio no céu, quando vai distribuir por meia hora, quando vai distribuir as trombetas, e vai começar o toque, no versículo 7. 8:7. O primeiro anjo tocou, e ele viu o que? Saraiva. Misturado o que? Fogo e sangue. Olha aí, ó, os produtos de limpeza de Jesus, de Deus, né? Fogo e sangue. O sangue limpa, o sangue purifica. Questões espirituais, né? Nós somos purificados pelo espirituais. Estou falando do mundo espiritual aqui, sangue. E fogo físico, que vai vir também para a terra, vai ser abalado.
os quais foram lançados da terça parte da terra, e a terça parte da terra foi abrasada, assim como a terça parte das árvores e toda a erva verde. Veja se não é a criação do terceiro dia. Terceiro dia, não é? Deixa eu ver aqui. Acho que se não me engano é terceiro dia, né? A terra. Queimada. Foi que a terra foi criada, né? Acho que se não me engano que ele fez separação entre apareceu terra seca e ou quinto dia, não me recordo. Depois você confere em Gênesis lá. Então, o primeiro anjo toca. Então aqui é as 7, né? Vou colocar aqui de novo, ó. Selo. 1, selo. 2 até o 7. Daí aqui 7 trombetas. Trombeta. E depois as 7 taças serão derramadas em meses. Então é muito rápido. 7 taças também vai ser aqui. E vai se salvar alguém ainda? Vai se salvar. Uma grande multidão vai se salvar, uma grande multidão vai para o inferno também, para o Hades também, né? Mas já chegamos lá. Na mesma ordem que Deus criou a terra, daí Começa- você vai destruindo. Vai começar a purificação. Apocalipse não, está em Gênesis 1:11, que está falando do terceiro dia, que é da parte. Eu coloquei aqui, eu coloquei a explicação no livro. Não tinha, eu coloquei, ó. Coloquei na página 56, ó. Fogo fala da purificação da terra física e sangue purificação cerimonial do homem. Juízo sobre a vegetação, limpeza e obras do terceiro dia da criação. Então eu falei certo. Aí está a referência lá, Gênesis 1:10. Essa aqui não tinha, no livro antigo não tinha nenhuma explicação das trombetas. Aí eu coloquei isso aqui para agregar. Aí todas terão as explicações ali, certo? Ó, o segundo tocou e um grande monte ardente foi lançado no mar. E a terça parte do mar tornou-se em sangue. Então juízo sobre o mar. Obras do quinto dia, né? O mar, quinto dia. E morreu a terça parte da criatura vivente e também naufragou os navios. Versículo 10. Terceiro anjo toca. Caiu o céu um grande astro ardendo como uma tocha, e caiu a terça parte dos rios, mananciais. Aí no livro eu coloquei que são obras dos dias posteriores. Coloquei capítulo 2 lá porque fala de rios, capítulo 2, que Deus fez os rios, né? Colocou 4 rios lá no Éden. Então aqui, limpeza dos rios, e esses rios vai cair esse astro, que se chama absinto, vai tornar amargoso, e é como um fel, como um veneno, que vai embriagá-los, como que se estivesse dando uma overdose nas pessoas. Por isso que eles vão morrer. Vai ser embriagante, vai ser alucinógeno, né? Mas vai causar um tipo de uma overdose, aí vai morrer aqueles que tocaram. E agora vem o negócio vai estreitar mais agora. Olha lá, versículo 12. O quarto anjo toca a trombeta e foram afetadas terça parte da lua, estrelas, e de maneira que na terça parte do dia não houve luz, né? Parecia noite, por causa do quê? Por causa da cidade começa a entrar. Aqui, ó, cidade, e eu posso até dizer que a cidade está aqui, ó, praticamente, ó. E quando a cidade estiver bem no meio, Miguel e seus anjos saem de lá, do céu, e derrubam, nós vamos ver, derrubam Satanás com seus anjos lá para o abismo. Para a terra. Lembra lá da trajetória? Para a terra e mar. Daí nós vamos ver os ais. Tá? Depois o abismo é para 1000 anos, lá milênio. Mas lança na terra. O diabo será lançado na terra. Esse é o período que ele vai ficar solto. Vai ficar. Olha lá, daí agora vem o aviso, né? Na mesma quarto anjo vem o aviso. E ouviu uma águia que voava. Qual versículo? Versículo 13, 8:13. Pelo alto do céu e dizia com voz potente: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos 3 últimos anjos que ainda vão tocar as trombetas. Então vai piorar. Essa águia aqui, irmãos, é um querubim, tá? Porque cada querubim cada um tem uma face principal. Algumas versões tá anjo, a minha tá águia. Então é aquele querubim que tem a face principal como de águia. Ele vai bradar isto. Olha lá, o quinto anjo tocou a trombeta. Vamos ver se vai piorar ou não?
Então vi uma estrela que do céu caíra sobre a terra. Essa estrela aqui, ó, é um anjo caído. Porque começa a expulsão de Satanás aqui, através de Miguel, seus anjos. Por isso que Jesus disse assim, ó, não se alegre porque os demônios se submetem, mas alegrai-vos porque teu nome está escrito nos céus. Ele não fala livro. Por que céus? Regiões celestes, aonde ficará a cidade. Nosso nome está escrito lá, irmãos. As regiões celestes é nossa. As regiões celestes é de lá que nós vamos governar com Cristo. Das regiões celestes. Certo? Vamos ver o que vem por aí. Vai lá, ó, o versículo 2, o versículo 1 ainda, 9:1. E uma estrela caiu do céu sobre a terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo, ou seja, a autoridade para abrir aqui, ó. Autoridade para abrir isso aqui, ó. Abismo. Ele vai cair e vai abrir o abismo. Foi permitido. E abriu o poço, não é o abismo, né? É o poço do abismo, né? Que aqui está abismo, ó, esse pequenininho. Abismo é aqui, ó. Daí, embaixo, poço, certo? Lá o poço do abismo. E abriu o poço do abismo, versículo 2, subiu uma fumaça do poço, com a fumaça vinda do grande forno. Aquela fumaça fez escurecer o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos, espalharam pela terra. Ele vai dando a característica desses gafanhotos. Então, vai ser libertado uns gafanhotos que não é gafanhoto dessa natureza, né? É do grande abismo. Demônios, que serão vistos como gafanhotos, mas é demônios. É demônios. Porque eles têm um chefe ali, ó, que é Abaddon ou Apolion, que é quem cuida dos demônios aqui, ó, que estão presos em juízo para o grande dia. Então, olha o que Deus faz. Além de trazer os dias de Elias, trazer os dias de Moisés, além de trazer os dias de Cristo, Ele vai trazer o Hades para a terra, a fim de que os homens se arrependam e não vão para o inferno literal. Então Deus vai trazer o Hades para a terra, vai ser terrível, para que os homens se arrependam, mas muitos vão murmurar. Nós vamos ver. O primeiro ai já passou, agora virão outros dois. Vamos lá, irmãos? Mais um pouquinho? Não sei se nós aguentamos. O sexto anjo toca a trombeta e as 4 pontas do altar de ouro que estavam de Deus. Irmãos, aquele clamor daquelas almas que estavam debaixo do trono começaram a subir. E essas 4 pontas, elas vão saltar. Porque essas pontas do altar de incenso, elas eram proféticas. Lá na antiga aliança do tabernáculo, tinha que derramar sangue nas 4 pontas do altar de sacrifício, tinha que aplacava a ira do juízo, né? Porque a terra pedia que o pecador fosse morto, era uma voz que vinha que pedia. Aí colocava um animal substituto para aplacar essa voz do juízo. Aí tem as 4 pontas do altar de incenso, que também era passado sangue ali. Ali falam de... aquele sangue é profético. Esse sangue era passado profeticamente, porque essas 4 pontas do altar vão se soltar para que sejam derramados juízos nesse momento aqui, ó. Veja ali, ó. Solta, lá, ó. Ouvia 13. Ouviu-se uma voz que vinha das 4 pontas do altar. Ó, a voz vem das 4 pontas. Então é clamor pedindo juízo. Começa agora o juízo por causa daquelas almas que estavam clamando. Começa a ser respondido. E essa voz ordenava lá, ó, o sexto anjo que tinha trombeta: solta 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. E os 4 anjos estavam preparados para aquela hora, aquele ano, aquele dia, aquele mês, aquele momento, né? E olha o que ele diz lá no versículo 16, 9 e 16. Ó. O número dos exércitos dos cavaleiros era 2 vezes 10 milhares por 10 milhares. Pois ouviu o número deles. Irmãos, esses 4 anjos poderosos que estão presos, que se soltassem eles devastariam a terra. Eles vão vir para a terra com nada menos do que 200 milhões de demônios. E tem atribulado que diz que a igreja vai passar pela grande tribulação. Atribulado, só pode.
Aonde que a igreja verdadeira vai passar pela tribulação, sendo que vai ser solto demônios aqui, sendo que esses demônios só estão lá no grande abismo, porque a igreja expulsou e mandou para lá. Agora vem esses demônios triunfar sobre a igreja? Olha que cabeça de bagre, né? Quem falou isso, né? Então, a falta de leitura, é seguir escolas teológicas, você dá nisso, irmão. Tem que ler a palavra. Apocalipse você tem que estudar no varejo, não no atacado. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que na grande tribulação não vai ter morte. Teve gente que até já disse para mim, me falaram que as pessoas vão ser igual galinha degolada, né? Que fica correndo, né? Tem galinha que se degolava lá e saia correndo, né? Vão querer se degolar, porque está lá que degolado, mas não vão morrer. Irmãos, é falta de leitura. Olha lá. Olha por quanto tempo não vai haver morte. Acho que é nesse aqui mesmo. Eu nem vou ler a característica para você não ter pesadelo aqui do demônio. Está todo mundo assustado, né? Olha o 20 o que diz. 20 do 10? Deixa eu ver aqui. 9. Olha lá, ó, 9 e 18. Por estas 3 pragas. Espera aí, eu acho que eu pulei lá. Não, eu pulei um ponto bem interessante, importante aqui. Deixa eu ver aqui. Assim, nessa visão, 17. Não, deixa eu ver antes aqui. 16, Não, mas na trombeta anterior, deixa eu ver. 17. Ah, aqui, ó. Ah, não, é aqui, ó. No quinta trombeta aqui. O versículo 9 e 6, capítulo 9 e 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não acharão. Desejam morrer, mas a morte fugirá deles. Agora olha o 10. Versículo 10. Versículos, tá? Não capítulo. Suas caudas tinham ferrões semelhantes aos ferrões de escorpiões, e com as caudas tinham a habilidade de fazer dano aos homens por 5 meses. Então, não vai haver morte por 5 meses. Por 5 meses, porque eles vão sofrer o dano. Só quem tem a marca da besta. Os que têm a marca da besta e os que não receberam a marca da besta e estão crendo em Cristo. E os marcados por Deus, os selados, 144 mil, não sofrem isso. Não sofrem nenhum dano, porque eles estão protegidos. O selo é proteção. Certo? Então, observa, por 5 meses não vai ter morte, porque no 6º anjo que troca a trombeta, olha no versículo 19 agora. O versículo 20. Os outros homens que não foram mortos com esta praga, não se arrependeram das más obras das suas mãos e não deixaram de adorar demônio, ídolos de prata, ouro, bronze, pedra, madeira, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Observa que no 6º troca de trombeta já morre gente. E os que não morreram, ao invés de se arrepender, eles não vão se arrepender. Esses já estão agarrados com o PT, com o anticristo. Eles já estão abraçados. Deixa o PT de lado. Certo? Irmãos, daí vemos para o capítulo 10, já vou parar. Capítulo 10 é uma promessa que o tempo cronológico vai acabar. Por que o tempo cronológico vai acabar? Porque o tempo cronológico é pequeno perto do tempo de Deus, né? Então ele vai abrir espaço, é igual o sol lá, não vai dar luz porque vai vir uma luz melhor. O tempo também vai abrir, vai acabar porque Jesus vai começar a estabelecer o reino eterno. Aí o capítulo 11 fala das 2 testemunhas, como nós falamos. E o final do capítulo 11, olha porque eu disse, irmãos, que o Apocalipse vai até o 12. O final do capítulo 11 vai dizer assim, ó, versículo 18: verdadeiramente iraram-se as nações, e então veio a tua ira, e chegou o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de darem galardões aos seus servos. Olha o tempo de galardão: profetas, santos e aos que temem o nome. Sejam pequenos, grandes. Chegou o tempo de destruir os que destroem a terra. Abriu-se o santuário,
de Deus que está no céu, que é a cidade. E no seu santuário foi visto a arca da aliança, a arca do pacto. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma chuva de granizo. Que arca é esta, irmão? Nós aprendemos lá em Ezequiel, esta arca é Jesus. Então João escreve que foi mostrada a arca, mas na verdade não é a arca madeirinha, a caixinha que está no céu. A arca é o próprio Cristo. Por isso que vem relâmpagos, vozes, porque esse momento aqui é o momento que dá para encaixar o Apocalipse 19, que Jesus vem para tomar o reino, porque ele já dá galardões para os seus servos e ele começa a reinar. E daí o 12, na verdade o 12, que nós vamos começar semana que vem, o 12 é uma visão cronológica de todo o período histórico da Terra. É como se fosse um resumão de todo o período histórico da Terra. Nós vamos ver semana que vem, para deixar gostinho para vocês. Tá certo? A gente comenta os outros pontos, mas hoje acredito que obtivemos êxito aqui. Ó, Tribunal de Cristo, galardões para os santos. Página 66, que eu coloco aqui, ó, galardões, Tribunal de Cristo, galardões, que é os eventos que vão acontecer depois do arrebatamento. Então, o Tribunal de Cristo é para galardoar, não é para condenar ninguém, tá certo? Então, é o versículo 18 que nós lemos aqui. Sabe que era para condenar. Não, juízo final é para condenação, porque a Bíblia fala que todos seremos julgados, todos. Os crentes vão ser julgados no Tribunal de Cristo, a fim de receber galardão. Quem não receber galardão vai ser salvo. É aquele lá, obras de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. As pessoas que produzem madeira, feno e palha, que é aqueles que produzem para si, estes serão queimados e não terão galardões, mas estão salvos. Certo? Agora os outros receberão a recompensa do que fizeram. Certo? E bodas do Cordeiro é a festa de recebimento que nós vamos mais para frente falar também. E lembra que nós vamos começar o capítulo 12. Você vê, chegamos aqui, terceira aula, até o capítulo 12, irmãos. Capítulo 12, estamos praticamente versículo por versículo, nós estamos fazendo esse estudo. O livro depois você lê e relembra tudo. Mas você está tendo aí um curso de versículo por versículo. O 12 ali tem um segredinho que vocês vão gostar, não falte.